Meus irmãos, é um prazer e uma honra estar aqui no nosso programa Uberaba Espírita, da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, para conversar sobre o Espiritismo. Então, nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de estar em contato com vocês, ouvintes, e vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos amparem durante a nossa tarefa, ampare a todos vocês e a humanidade toda. Então, eu escolhi para esse comentário uma lição do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. A dissertação de Kardec chama-se O Ponto de Vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Eu acho esse parágrafo aqui muito importante e podemos dizer assim, central na nossa vida. Porque veja bem, nós temos dois pontos de vista opostos. O do materialismo, que considera a nossa vida só essa vida de encarnado. Ou seja, a vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. Essa ideia nós abandonamos. Por quê? Porque nós sabemos que a criatura humana é formada por o corpo, lógico, que é o que nós mais sentimos presentemente, e o espírito, chama divina, que é imortal. Então, aí o perispírito que liga o espírito ao corpo. Então, são três: o corpo, o perispírito e o espírito. Esse espírito, essa chama divina que somos nós, é imortal. Então, essa vida aqui é passageira, é só uma experiência, é só um aprendizado. Como ele fala aqui, todas as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de aprendizado. Então, vocês vejam que o ponto de vista espírita é de que nós não morremos. Somos espíritos imortais. Aí vem a ideia seguinte: então, se nós somos espíritos imortais, se nós estamos aqui de passagem, nós vamos para uma vida normal, no plano espiritual,
depois da morte do nosso corpo, mas vamos continuar vivendo e mais plenamente. Por quê? Porque o corpo, na verdade, atrapalha as percepções do espírito, dessa chama divina. Então, e outra coisa muito importante que é o seguinte: nós vamos evoluindo até chegar à perfeição. Então veja bem, o corpo é como uma roupa, uma veste. Você, como espírito, lógico que a gente nunca mais vai esquecer que é espírito, hein? Isso é importantíssimo na nossa vida. Porque por causa do ponto de vista que nós vamos encarar as coisas materiais. Então, veja bem, nós fomos criados simples e ignorantes e somos destinados à perfeição. Todos nós estamos evoluindo, cada um no seu grau. É como se fosse uma escada imensa. Lembra da escada de Jacó? Cada um está num degrau, mas cada um vai chegar ao ápice da estrada. Quando? Isso depende de nós, depende do nosso interesse em desenvolver as nossas qualidades morais. Por quê? A parte intelectual é essencial, mas essa a gente evolui sem querer, porque a gente vai aprendendo todo dia aqui na vida. Agora, a parte moral depende da nossa vontade. Então, se a gente quiser, a gente evolui mais rápido e chega à perfeição, que é a felicidade completa do espírito, né? Então, Kardec chama a atenção aqui para isso, que a nossa felicidade ou infelicidade aqui na Terra depende do ponto de vista pelo qual encaramos a nossa vida, o sentido da nossa vida. E com o Espiritismo, todos nós temos um sentido importante, que é de chegar à perfeição, de passar pelas provas aqui na Terra, pelas dificuldades, seja lá as decepções que a gente tem, né? Os desastres, tudo isso são experiências que vão nos enriquecendo e vão nos levando ao progresso cada vez maior. Esse é o ponto de vista espírita. E aí, por isso que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Então, meu reino não é deste mundo, o que vai significar? Vai significar que Jesus está falando de uma pátria espiritual, que não está aqui na Terra entre os encarnados. Essa pátria espiritual é o reino de Jesus. Mas veja que interessante, Jesus falou também que o reino dele está nos nossos corações. Então, depende de nós vivermos como espíritos encarnados, que vamos prosseguir até não tem quando, porque nós somos eternos. Eternos não, desculpe, imortais. E nós vamos continuar vivendo. Então, a morte não tem esse significado igual para as pessoas. Eu, sinceramente, tenho muita pena de quem não acredita na vida futura, porque deve ser desesperador para eles quando uma pessoa querida morre, né? Porque aí ele pensa, nunca mais vou ver o fulano. E não é assim, na verdade. Por quê? Se nós somos eternos, todo mundo é eterno, é imortal, e nós vamos nos encontrar depois da morte do nosso corpo. E vamos para, assim que a gente vai melhorando, nós vamos para a comunhão com Deus, que é a nossa finalidade. Essa é uma expressão que Jesus usou, né? E que é interessante, por quê?
porque o nosso objetivo, o nosso sentido na vida, então, é procurar essa comunhão com Deus que nos criou imortais, destinados à perfeição, que nos deu a vida aqui para a gente evoluir e assim por diante. Muito obrigada pela atenção de vocês e que Jesus nos abençoe.